Eu sou o Coronel Quintino do Exército Brasileiro, candidato a deputado federal por São Paulo, número 1021. Eu também estou na TV Relacionamento. Arte Livre e Actuária apresentam A Dama das Camélias. Um clássico do romantismo francês reinaugura o novo Teatro Paiol Cultural. Estreia dia 16 de setembro, sextas e sábados, às 21 horas. Curta temporada. Um espetáculo de Roberto Cordovani. Olá, internautas. Iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós temos aí um ator muito top que vem nos falar de maravilhas aí do mundo das artes. Roberto Cordovani, muito obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite para participar aí do seu top programa. Perfeito. Fala um pouquinho dos nossos internautas, você já é bastante conhecido, mas onde você nasceu e como que você começou a sua carreira como artista? Bom, eu sou de São Paulo, capital, concretamente do bairro da Moca. Minha iniciação foi com balé clássico, aqui no Teatro Municipal. Depois comecei a fazer dublagem, fiz vários trabalhos voluntários com cegos, com surdos, com braille, enfim. E comecei exatamente por ter iniciado trabalhando com cegos, esse trabalho voluntário. Comecei a fazer muitas leituras de livro, hoje chama livro book, audiobook, né? Mas na era época, presencial mesmo. Na época era a fundação do livro, o cego no Brasil. Porque muitos cegos na época não sabiam braille, então era mais fácil ouvir. E de tanto ler livros e tal, passei a fazer dublagem, e da dublagem passei para o teatro. Né? E uma coisa foi puxando a outra. Em 82, exatamente há 40 anos atrás, eu ainda assim muito jovem, fiz um espetáculo que eu dirigi, chamado Amar, Verbo Intransitivo, do Mário de Andrade. Teve um grande sucesso, nós estávamos no Teatro São Pedro, e dali para cá eu fui convidado, quer dizer, na época, já nos anos 80, em 85, fui convidado para ir para a Europa, apresentar o Amar, Verbo Intransitivo. Foi muito emocionante, foi ótimo. Nem esperava. E fomos toda a companhia e de repente ganhamos o festival, ali na cidade do Porto, o FITEM, o Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica. Dali uma cidade foi chamando outra, acabamos indo para a Espanha. Na Espanha eu ganhei um outro prêmio de melhor ator no Festival de Outono de Madrid. E aí a gente foi ficando e numa zona de conforto, porque eu percebi que o idioma não era nenhuma trava. Eu podia falar em português, mesmo em países como a Espanha e tal. E ali, naquele meio tempo, eu produzi um outro espetáculo, talvez o meu primeiro espetáculo na Europa, onde eu interpretei Greta Garbo. E aí foi realmente um boom internacional, porque Garbo, a mítica atriz do Cine, era uma mulher assim muito forte, de convicções políticas, era contra, logicamente, o nazismo, e era uma pessoa ambígua, enfim, tinha mulheres, numa época em que a mulher não tinha fora do seu tempo, não tinha tanto empoderamento. Greta Garbo então mostrou que era uma mulher de fibra, além de ser a atriz mais bem remunerada do mundo naquela época. Eu estou falando nos anos 30, 34, 35, ela ganhava $500 mil por filme, sendo que na época o salário mínimo do americano era $5. Ela ganhava $500 mil por filme. Bom, enfim, eu fiz esse espetáculo chamado Olhares de Perfil, sobre o mito Greta Garbo, e aí sim foi uma surpresa, porque eu acabei indo para Londres. Ali eu ganhei o prêmio de melhor ator de Londres, na época concorrendo com o Jeremy Irons, o John Malkovich, são pessoas mundialmente conhecidas. Biografia, né? Eu tenho já a biografia, já está tudo registrado. E aí eu acabei nunca mais voltando para o Brasil,
e volto, logicamente, para cumprir contratos e tal. Então, em 2016, eu vim para o Brasil, já voltei várias vezes antes, mas para protagonizar um musical, na época, em 2016, do Zé Cabaleiro, sobre Nelson Rodrigues, chamado Paixão Segundo Nelson. Depois a Globo me chamou e eu entrei para a Globo como ator convidado para fazer o vilão da novela Novo Mundo. Né, sobre era o Sebastião, né? Sebastião Quirino, que era a novela sobre a independência do Brasil. E agora, né, esse ano, amanhã, comemoramos o bicentenário da independência do Brasil. E essa novela, logicamente, abre outras portas, outra visibilidade, né, para o mundo inteiro, né, em termos de audiovisual. E esse ano eu estou aqui para reinaugurar, estou aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo, mas moro em Portugal e também na Espanha, na Galícia. Para quem não conhece, ali perto de Santiago de Compostela, que é muito conhecido, divide o caminho e toda essa coisa de Compostela. E nós estamos reinaugurando aqui em São Paulo o Teatro Paiol, o mítico Teatro Paiol, que pertenceu durante muito tempo à família Goulart, né, Anicete Bruno, Paulo Goulart, e agora eu estou estreando A Dama das Camélias. É um clássico. Em alto estilo. Em alto estilo, um clássico do romantismo francês, uma produção que eu fiz em Portugal, viajamos a alguns países e agora é a vez de São Paulo. É uma produção muito requintada, com figurinos de Christian Dior, Coco Chanel, figurinos de alta costura, trilha sonora especial da Ana Luísa e do Luiz Felipe Gama, que são da equipe do Ney Mato Grosso, ela é diretora musical também do Ney. Enfim, então no elenco sou eu, Breno da Mata, que interpreta 2 papéis, e Vitor Rodrigues, que é o nosso diretor técnico. E paralelamente a isso, dentro desse tempo que nós estaremos em cartaz no Teatro Paiol, eu faço a Marca Intransitivo, do Mário de Andrade, a convite da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, para as comemorações do centenário da Semana de Arte Moderna, né? Perfeito. Foi, na época, enfim, alavancado por cabeças pensantes como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Heitor Villa-Lobos e tal. E Mário de Andrade, como é o autor do meu espetáculo, então nós estamos agora remontando a Mar, que é o tal espetáculo que me levou para a Europa a primeira vez. Comigo também o Breno da Mata e Vitor Rodrigues. É uma história muito bonita, principalmente para adolescentes, que conta sobre a hipocrisia da família paulistana, principalmente as famílias burguesas da época da década de 20, aqui em São Paulo, na Avenida de Higienópolis, onde eles tinham como meio, ou como hábito, contratar prostitutas para iniciar os filhos de 15, 16 anos, logicamente tradição, jovens, para as práticas sexuais, para que os meninos não fossem aos prostíbulos. Então eu sou a professora, a Fräulein Elsa, que chego ali disfarçada de professora de piano, de alemão, para o resto da família, que inclusive ela toca piano, fala alemão, mas o intuito dela é iniciar o Carlos, o menino de 15 anos, no sexo. Né? E aí acontece uma série de histórias, porque o pai, a mãe, mesmo sabendo que ela era uma prostituta, eles estavam numa zona de conforto e queriam conservar a mulher ali para continuar dormindo com o filho, para o filho ser bom nos estudos e não ter que procurar mulheres da vida, né, na época, pelas ruas. E ela acaba se apaixonando pelo menino, o menino acaba se apaixonando por ela, e ela, antes de tudo, é uma profissional, então ela corta o vínculo e vai embora. Né? Então é uma história muito bonita, porque o Mário de Andrade, ele critica com toda aquela maestria, aquela sabedoria, os falsos costumes, essa nossa hipocrisia, o machismo, né, infiltrado nas nossas famílias, que ainda é a mesma coisa, né? Para muita gente, homem é homem, mulher é mulher, e acabou. Enfim, então as coisas de 100 anos para cá pouco evoluíram. Né? Então é um espetáculo bastante, acho que atualizado na ótica do Mário de Andrade. Sabe? Bom,
você falou uma coisa muito importante. Se você não tivesse, quando você foi fazer pela primeira vez lá, o espetáculo, se você falar, isso eu não quero fazer, muito provavelmente outro teria ido para a Europa, lá no seu lugar, e você teria tido uma vida diferente. Com certeza, porque eu sempre falava assim, principalmente dentro de casa, né, que eu era criticado. Por que eu estava fazendo teatro? Por que eu não ia tentar televisão? E eu sempre falava... Ou até falava, você vai ter uma profissão de ser engenheiro, vai ser né, meu pai era vice-presidente do Banespa, né, então nós éramos uma família que tínhamos dinheiro na época, então para uma pessoa como eu, assim, querer estudar balé, né, era uma coisa, enfim. Aí o casamento entre meus pais acabaram, enfim, meu pai desapareceu, uma história aí, esses dramas familiares, e a gente meio que ficou pobre perto do estilo de vida que nós tínhamos. Sim. E aí, logicamente, a mãe sempre acaba ficando com os filhos e tudo mais. E nessa mudança de vida, eu percebi que o meu foco era a literatura, era fazer teatro, era fazer dança, estudar música, e que eu não fosse esse cara assim, comercial que só pensasse em dinheiro, porque eu já tinha tido dinheiro e até sem dinheiro eu estava mais feliz, né? No sentido de que você vai à luta, batalha e tudo isso. Então, com certeza, talvez se eu não tivesse tido essa separação dos meus pais, eu não teria sido desafio, né? Eu não teria sido esse cara que eu sou hoje em dia, que não tenho medo da luta, enfim, acho que todo mundo batalha. Uns têm o privilégio. Eu não nasci filho de Fernanda Montenegro, sabe? Assim, que tudo é muito mais fácil para quem é filho. Pelas indicações. Né? Tudo para mim foi muito conquistado, mas eu acho que também eu fui para outros pontos que talvez essas pessoas mais acomodadas não fossem. Né? Então, e você indo para outros países, o teu olhar muda também. Muda. Porque aqui dentro você tem aquele olhar que parece igual para todo mundo. Né? Agora, o que é legal, por que muda? Porque é paradoxal, mas eu acho que quando a gente está, eu pelo menos, eu me senti mais brasileiro fora do Brasil. O meu sentido de brasilidade era muito melhor fora do Brasil do que aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil seria mais um, falando mal disso, daquilo, tal. E lá você defendendo o Brasil. Defendendo o Brasil, que o Brasil não era só... naquela época não era só corrupção, né, que a gente... Porque o Brasil sempre teve esses freges, assim, essa putaria, essa coisa toda, principalmente dentro da política. E eu sempre falava que o Brasil não é só isso, o Brasil também não é só samba, não é só música, o Brasil tem dança, tem literatura, tem atores, tem audiovisual, quer dizer, é muito rico, né? E o brasileiro é muito criativo. E muito diverso, diversidade e tal. Então, eu acho que a gente acabou fazendo, quando eu falo é a minha companhia, né, a Companhia Internacional de Teatro de Repertório, Arte Livre, acho que acabamos fazendo mais pelo Brasil, mesmo porque os nossos espetáculos eram apresentados em português, né, e tínhamos às vezes celebridades na plateia, como na época Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra de Londres, assistindo e vindo falar comigo, falando, gente, como que é isso? Falar português, né? Falava inglês, logicamente, né? E a gente explicava, e outros cantores, como o Boy George, que era um mito da música na época, tipo Madonna, essas coisas. Enfim, muita gente que se aproximou de nós, porque começaram a ver que o teatro brasileiro também falava de sensualidade, de sexualidade, que não era só tocar em assuntos sociais, né? Que também as pessoas têm o seu lado emotivo. Bom, enfim, eu acho que está sendo uma grande experiência, porque a vida é uma grande experiência. Né? Então, enquanto nós estamos vivos, está sendo uma grande experiência, porque as pessoas acabam respeitando muito o Brasil. Né? O Brasil lá fora, ele é muito bem visto, principalmente nos círculos culturais, sabem da boa literatura que nós temos, dos grandes atores,
sabe, de uma imprensa que tenta cada vez mais solidificar o que nós temos de bom em termos artísticos. Então é um país muito bem situado, e depois também naquela época que eu ganhava esses prêmios, eu ganhava como brasileiro, não era, sabe, para ganhar um prêmio de melhor ator de Londres eu não precisava ser inglês, né? Eu continuava sendo brasileiro. Então tudo isso, quer queira ou não, dá uma força. Agora, é curioso, porque a vida muitas é tipo assim, quando a gente não tem ninguém, vai, e aí começa a namorar com alguém, sempre aparece uma outra pessoa que a gente de repente fala, porra, por que você não apareceu antes? Tal? É verdade, é verdade. E no trabalho também foi assim, porque eu lembro que quando eu estava viajando para a Europa a primeira vez, a Rede Globo de televisão, que eu nem sabia, me localizou para eu fazer um teste para fazer o Grande Sertão Veredas, que foi uma minissérie dos anos 80, com a Bruna Lombardi, para o papel que depois foi da Bruna Lombardi, o de Adorim, que era um papel mais ambíguo, tinha que ter olho azul, essa coisa toda. E eu falei, olha, eu adoraria, mas eu estou embarcando agora, sabe? Eles me ligaram, acho que tipo meio-dia, 11h30, e às 4 da tarde eu estava embarcando. Olha como são as coincidências e as ironias. E não fui fazer o teste, ainda falei, olha, daqui a um mês eu estou voltando, se vocês quiserem me esperar. E eles falaram que era algo muito rápido, e ainda bem que eles não me esperaram, porque a primeira vez que nós saímos para ficar um mês fora, ficamos 4 anos sem voltar. Então, quando voltamos, nós já éramos cidadãos europeus, né, com passaporte, com coisas mais solidificadas. Né? Ok. Ô, Roberto, uma vida assim muito interessante. Você agora com 2 espetáculos aí e tal, como é que é para você fazer as duas coisas simultaneamente? É complicado, mas... Você divide o Roberto em 2, não? Divido. Divide. E depois é mecânica, eu acho que é a mesma coisa quando a gente entra em estúdio, na televisão, quando eu fazia o vilão, né? Quando eu entro em estúdio, que está tudo pronto, a equipe está me esperando, a figuração já está ensaiada e tal, por mais histórias que você tenha, naquele momento o teu foco é isso, é como agora, o meu foco todo é falar ali com os teus telespectadores, entende? Então, toda a nossa sintonia, toda a nossa energia está canalizada. Então é isso, quando eu estou interpretando a Marguerite Gautier, né, que é a Dama das Camélias, eu sinto que eu estou fazendo uma ópera, embora seja o teatro da palavra, mas eu sinto que eu estou, sabe, na ópera, porque é tudo muito luxuoso e tal. Quando eu estou fazendo o Amável e Intransitivo, eu me sinto na Avenida de Higienópolis, porque é uma questão, o ator também é uma questão de condicionamento, é que nem ser religioso, né? Quem é padre, freira, ou sei lá, outras religiões, faz jejum todo dia, repete aquele mesmo salmo, aqueles mesmos cânticos, ou estuda a Bíblia, porque é uma questão de exercício mental para você ter fé. Eu acho que ser ator é uma questão também de ter fé, você acreditar naquilo que você não vê, para você incorporar e ser uma espécie de porta-voz. Eu acho que tudo é religião. É uma verdade, porque acaba fazendo bem para um, para outro, e acaba chamando atenção. Eu acho que o sentido da religião é esse também. Roberto, e por mais que o ator tenha experiência, precisa do ensaio, né? Precisa. A gente precisa. Só para você ter uma ideia, são espetáculos esses que nós já fizemos, embora vamos reestrear, e a gente tem uma carga horária de 8 horas por dia. Entende? E repetindo a mesma coisa, e melhorando a qualidade de gesto, de tempo, conhecer o teu parceiro, como ele respira. Tudo é uma questão de troca, né? Eu acho que é como nos relacionamentos. Acho que verdade. Os relacionamentos que sobrevivem, eu digo de pessoas que, enfim, têm uma relação, é isso. É um exercício diário. Acho que a gente não pode cair na zona de conforto, achar que está tudo resolvido e perguntar. Porque cada dia é um momento, e eu acho que tanto nas relações, já que nós estamos falando de TV, relacionamento, acho que o relacionamento ele tem que ser ensaiado praticamente todos os dias.
sabe? A gente vê onde a gente pode melhorar, onde a gente pode também chutar o pau da barraca. É mais ou menos como o teatro. Tem vezes que você prepara uma cena, ela parece que está perfeita, depois você tem uma outra ideia. É verdade. Tenta fazer de uma outra ótica e acaba ficando melhor. E aquela tua ideia desaparece. Então, é isso. Perfeito. Roberto, muito obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado, querido, aí pela oportunidade. Aí, e só para e vamos reforçar. falar, eu quero que você fale as datas, Tudo os bem. endereços, né? É Teatro Paiol, que fica na Avenida Amaral Gurgel, 164, perto aqui, acho que da Praça da República, Largo do Aroche, por aí. Isso, Praça Roosevelt também. Isso, né? Então o Amaral Gurgel 64, novo Paiol Cultural. Os espetáculos são A Dama das Camélias, que estreia dia 16 de setembro, e por apenas 6 únicas apresentações. A gente fica até 1º de outubro. E depois, a partir de 7 de outubro, também no Teatro Paiol, Amar, Verbo Intransitivo, do mestre do modernismo, Mário de Andrade. Eu sou Roberto Cordovani. Quem quiser dar uma olhada no meu Instagram é Roberto, _ aquele tracinho embaixo, Cordovani, VANI no final. Tá? Ali tem tudo sobre, enfim, os principais espetáculos que eu fiz, carreira, televisão, o livro que eu lancei sobre a minha carreira, chamado Infinitas Faces, a construção do ator Roberto Cordovani, que eu acho que para quem for assistir o espetáculo, o livro também vai estar à venda, para que as pessoas entendam um pouco o que é fazer teatro. Não é um livro que ensina a ser ator, mas eu acho que ensina a você ter um pouco mais de foco. É isso, mais ou menos. Internautas, com os agradecimentos então a esse versátil e talentoso ator Roberto Cordovani, nós finalizamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima. Nas comemorações do centenário da Semana de Arte Moderna, Actuare e Arte Livre apresentam Amar, Verbo Intransitivo, de Mário de Andrade, inaugurando o novo Teatro Paiol Cultural. Estreia dia 7 de outubro, sextas e sábados às 21 horas, domingos às 19h30. Curtíssima temporada. Um espetáculo de Roberto Cordovani.